que o Abel é obviamente a grande referência, não só pelo que ganhou. Outros também ganharam, o Jesus, o Arthur Jorge também ganharam a Libertadores, por exemplo, mas o Abel ganha a Libertadores. Galera, Palmeiras joga na próxima quinta-feira contra o Universitário, venceu o primeiro jogo 4-0, tá com uma situação bem encaminhada na Libertadores. Palmeiras preparando ali o anúncio de mais 2 reforços, Carlos Miguel e o Jefité, um goleiro e um lateral. Vamos acompanhar aqui as principais informações do Palmeiras, pessoal do Jogo Aberto, tem um trecho também aqui do pessoal da ESPN Brasil. As principais informações do Palmeiras, deixa o like para estar fortalecendo, se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixando aquele like também você vai estar ajudando, apoiando o nosso trabalho, mas agora bora pro vídeo. Palmeiras é o assunto, praticamente classificado na Copa Libertadores, vem de vitória importante no Rio de Janeiro diante do Botafogo. Vem de vitória importante no Rio de Janeiro diante do Botafogo. E a gente agora vai trazer as notícias de Abel Ferreira e seus comandados. Abel, que foi muito elogiado, sabe por quem? José Mourinho. Pega essa. Esse também tá aposentado. Base voltando a ficar boa. Do Palmeiras! E com isso, frutos. Com 3 assistências e 15 gols em 2025, Flaco Lopes está na pré-lista da seleção argentina para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra Venezuela e Equador. Em se confirmar, será a primeira convocação do jogador na seleção principal. Dia de despedida. Com seu jeitinho mineiro, Marcos Rocha chegou ao Palmeiras em 2018. Ganhou espaço, liderança, virou um dos capitães, pilar da 3ª Academia de Futebol do Palmeiras. E agora, 340 jogos depois, 9 gols, 8 temporadas, ele se despede do clube como um dos mais vitoriosos da história palmeirense, com 12 títulos. Destino será o Grêmio Futebol Porto-Alegrense, mas o nome já ficou marcado na história do Palmeiras. Só gratidão, agradecimento, pedir desculpa por qualquer coisa, mas eu sempre fui leal a cada treinamento, a cada jogo. Então, gratidão e vida longa para vocês aqui no Palmeiras também. Um nome para a função de 8, para substituir Richard Rios, internamente ainda está em pauta no Verdão. Por enquanto, Abel Ferreira vai tendo que se virar. De segunda a sexta, semana a semana, mês a mês, jogo a jogo, ano a ano, virar-me. E vou-me virar seja de que jeito for. A personalidade de Abel Ferreira foi elogiada. Em entrevista ao canal Sportnet, o técnico português José Mourinho rasgou elogios ao treinador palmeirense. Acho que o Abel é obviamente a grande referência, não só pelo que ganhou. Outros também ganharam, o Jesus, o Arthur Jorge também ganharam a Libertadores, por exemplo, mas o Abel ganha a Libertadores, ganha a Brasileirão, está 1, 2, 3, 4, 5 anos e faz uma coisa que é difícil de fazer, que normalmente os treinadores não fazem, que é depois de ganhar muito, é a hora de fugir. E ele não tem fugido, tem sempre continuado. Questionado se trabalharia no Brasil como Abel, Jesus, Arthur Jorge, entre outros que venceram por aqui, Mourinho, com muito bom humor, foi na linha do que já ouvimos desses lusitanos. Eu treinaria, mas levaria poucas malas, porque aquilo pode durar só um mês. Não levaria muita bagagem. Como disse Abel Ferreira na última coletiva, o Brasil não é para amadores. E a expectativa agora é para mais um fico. Como dizem, o Brasil não é para amadores, é verdade que muitas vezes somos vítimas do próprio sucesso. Por isso é que muitos treinadores, quando chegam a determinados momentos, como vocês veem aqui no Brasil, depois de grandes conquistas, sabem o que é que fazem? Eu decidi ficar. Obrigado, Abel. Uma boa noite a todos. Tá bom, Abel. Agora é o seguinte, José Mourinho aproveitou uma entrevista e falou maravilhas do Abel Ferreira, mostrando que está conectado, ligado no que acontece aqui no futebol brasileiro. E o Mourinho, que é uma das referências em termos de treinador em Portugal e também no mundo, não é? Fora isso, uma despedida que parecia que não aconteceria, mas vai acontecer. O Marcos Rocha, jogador agora do Grêmio, se despedindo do Palmeiras. O clima pareceu bem amistoso, o Abel se despediu dele, muita emoção, muitas homenagens, até porque
O que eu sei do Marcos Rocha é que é um atleta de alto nível, respeitado pelos companheiros, pelas pessoas que trabalham dentro do Palmeiras. Um cara que muitas e muitas vezes foi extremamente importante para o time, dentro e fora de campo. Então, poderia ter escolhido outro time, né, Marcos Rocha? Mas fez um papel muito importante, marcou história no Palmeiras, Edu. Marcou história, deixou um legado muito bonito no Palmeiras, que é muito difícil, né? Um jogador permanecer 6 anos e ganhar 12 títulos de expressão num clube tão grande como é o Palmeiras. Então, ele deixa realmente o seu nome marcado na história do Palmeiras. É um cara que é dedicado, empenhado, é um cara campeão. Eu acho que o Grêmio, além de estar levando um excelente jogador, está levando também um cara campeão, que sabe o caminho das conquistas, Renato, e que não é fácil. Você pode pegar alguns atletas que jogaram vários anos e não conseguiram ganhar nenhum título. E isso reflete muito no ambiente de trabalho. Então, eu acredito muito que o Marcos Rocha vai acrescentar muito para o elenco do Grêmio, mostrando para os jogadores o quão é gostoso ser campeão, você abdicar, às vezes, de muitos momentos e de muitos, alguns jogos para você buscar o título, os seus objetivos. Então, vai ser muito importante. Boa sorte para você, Marcos Rocha. Que Deus te abençoe, porque é um cara que eu gosto, tenho amizade com ele e que possa ter muito sucesso pelo Grêmio. Cicinho, realmente um jogador diferenciado, a gente sabe disso. O Edu foi muito feliz quando fala do currículo, da história dele no Palmeiras. E o Verdão que ainda espera agora pelo Enciso, jogador da seleção paraguaia, do Brighton. Talvez apareça mais um reforço para o time do Abel. O Marcos Rocha, e assim, ele sai e deixa a responsabilidade para quem vai substituí-lo, né? Porque todos os anos que ele passou pelo Palmeiras, como vencedor, né? Às vezes como capitão também, ele deixou um papel muito bonito, né? Deixou uma imagem muito bonita. Então, quem vai substituí-lo chega com esse peso dessa responsabilidade de se dedicar, de ser uma referência, até porque ele era referência, né? Como a gente fala aqui, dentro de campo e também fora de campo, liderando. Então, que ele tenha sorte aí nessa nova etapa, né, nesse novo desafio, porque vai ser um grande desafio, porque jogar no Grêmio, meu irmão, não é jogar no Palmeiras não, principalmente no momento. Mas você como um grande jogador, Marcos Rocha, boa sorte, Deus te abençoe, e o Palmeiras aí sempre honrando os seus atletas, né, bonita aí essa última homenagem a ele. Agora eu tenho um recadinho e, na sequência, um dos grandes representantes da Escola de Técnicos de Portugal, José Mourinho, um dos grandes de todos os tempos, e falando, elogiando e enaltecendo o trabalho do Abel aqui no Brasil, Marco Aurélio Cunha. Com toda a razão, né, Renata? O Abel faz o melhor trabalho de treinador dos últimos 10 anos do futebol brasileiro. Ele tem inúmeras qualidades, tem alguns defeitos de personalidade, são próprios até da cultura portuguesa, a forma mais assertiva, mais invasiva de falar, mas nós temos que tirar o chapéu para o Abel, saber que o trabalho dele é brilhante. Pena que ele vai embora no fim do ano. Opa! E aí, doutor? Sabe o que é? É aquela história, vai, daqui a pouco põe a mão no bolso e tira o isqueiro. Peraí, é tem isso. que avisar a Caravela. Peraí, avisar a Caravela pra voltar pro Santos. Pode Ronaldo Pira. Pode voltar. Pode Chiquito, vamos agora precisar de Francisco Garcia para analisar o jogo do Mirassol com o Cruzeiro. Tem acontecido nessa disputa de Campeonato Brasileiro, tá? A posição final e pontuação do Flamengo e Palmeiras desde 2021. Foi quando o Flamengo foi campeão brasileiro. Foi em 2020, terminando em 2021, porque era a época da pandemia. Então vamos lá, em 2021, o Flamengo ficou com 71 pontos em segundo lugar, o Palmeiras terceiro lugar com 66. O Flamengo ficou na frente do Palmeiras, nenhum dos dois foi campeão, o campeão ali foi o Atlético Mineiro. Em 2022, o Palmeiras foi campeão com 81 pontos, o Flamengo foi apenas o quinto colocado com 62. O ano em que o Flamengo ganha a Copa do Brasil e a Libertadores com o Dorival, certo? É isso aí. Inclusive, naquele momento, o Dorival fez opções de preservar o time no Campeonato Brasileiro em detrimento do mata-mata. Ele opta pelo mata-mata e ele é campeão nas duas opções, na Copa do Brasil e Ele poupou, inclusive, contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. Parque, quer dizer, num confronto que poderia ser um confronto direto. E a tendência... O atual Flamengo jamais faria. Não faria. A tendência é a gente ter uma disputa pelo título como em 2022, acima de 80 pontos. É isso aí. Título com 70 pontos... Que foi em 2023. É raríssimo, porque você está numa média muito baixa de pontos por jogo. E o campeonato aqui, nesse momento, está sendo puxado
para uma média de 80 Acima. pontos do título. 2023, o ano que o Botafogo parecia que ia ganhar, ficou para trás, o Palmeiras se aproveitou, foi campeão com 70 pontos e o Flamengo foi o quarto com 66 pontos. E em 2024, ano que o Botafogo sim consegue cravar o seu título finalmente, o Palmeiras foi vice com 73 e o Flamengo foi o terceiro com 70. E sabe o que eu acho legal destacar? Que em geral é assim. Talvez a gente possa discutir 2023, né? Porque o Botafogo sofreu tudo aquilo que sofreu, né? O técnico saindo no meio do caminho, e depois aquele absurdo dos jogos perdidos, dos pontos desperdiçados. Mas, em geral, o melhor time do Brasil não é o campeão da Libertadores. Em geral, o melhor time do Brasil é o campeão do Brasileiro. Claro. Porque em 2021, que o Palmeiras ganhou a Libertadores, o melhor time foi o Atlético. Então, se a gente pegar essa lista, em 2022, indiscutivelmente, o melhor time do Brasil era o Palmeiras. Em 2024, indiscutivelmente, o melhor time do Brasil foi o Botafogo. Nesse caso, ganhou a Libertadores também. Mas o que eu quero dizer, e aí é por isso que eu uso a argumentação de que se o melhor time, se o melhor elenco leva a competição a sério, coisa que o Flamengo, de certa maneira, não fez em anos anteriores, a tendência é que esse time acabe conquistando o título brasileiro por pontos corridos. Porque essa é a fórmula que, em geral, premia o melhor time. Sim. A Libertadores, a Copa do Brasil, a gente sabe como as coisas funcionam. Você pode ganhar, você pode não ganhar. Às vezes ganha o melhor, às vezes não ganha. E é normal, e é do jogo, e é muito divertido que seja assim. Mas acho que assim, o fato dos melhores times sempre ganharem, ou quase sempre ganharem o Campeonato Brasileiro, para mim é mais um argumento para que o Flamengo haja exatamente da maneira que ele vem agindo e que anunciou que faria no começo da temporada. Então, foi um negócio planejado. Repito, imagino que com a participação da nova direção do clube, com a participação do Felipe Luiz, que é muito inteligente, também acho que tem isso claro. E acho que essa talvez seja a grande diferença para o Flamengo, além, claro, do seu elenco, de novo, superior aos demais. Eu acho assim. E aí nós vamos entrar daqui a pouco numa outra conversa que justifica essa primeira chegar aqui. lá, vamos porque ela chegar tem lá. a ver com essa daqui, Claro. de disputa de título e o que pode gerar financeiramente a vantagem de um. E não é com premiação de campeonato, não. É uma outra conversa. Isso aí isso aí é a resposta do sucesso. Agora é no dia a dia. E o que faz a diferença para esse Flamengo em relação às outras equipes, né? Só lembrando, né, foram 115 rodadas nesse período, 115 rodadas onde o Flamengo, com toda a potência que tem, não beliscou o primeiro lugar. Não é terminar o campeonato em primeiro, não. Sequer esteve uma rodada em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. De 115 rodadas. Isso é um desperdício, assim, absurdo de potencial de um time como o Flamengo, que agora focou... E eu acho que o grande exemplo, né, Birna, é não ficar só na conversa. A postura da direção do Flamengo, da equipe, do Felipe Luiz, com a Copa do Brasil, ela só ratifica tudo que foi falado. Porque tentou-se gerar uma crisezinha de torcedor e tal. Mas eliminado com esse time e tal. Mas não teve crise. A diretoria do Flamengo não deu voz para isso. Ele não impactou nada, o Flamengo seguiu e já esqueceu a Copa do Brasil. Já foi. O Flamengo que não conseguia disputar o título do Campeonato Brasileiro tendo o melhor elenco era um Flamengo de personagens, dentro e fora de campo. Esse Flamengo, ele tem personagens, mas ele não é um time de personagens. Ele é um time coletivo, forte, pragmático, que quando investe, por enquanto investe em todos os jogadores que são tecnicamente acima da média do nosso futebol. Obviamente, se o Saúl jogasse hoje na Espanha, não seria um jogador acima da média. No nosso futebol, ele tende a ser um jogador acima da média. Mas são todos jogadores com muita noção do jogo coletivo. Não são caras que chegam para se transformarem em estrelas individuais, como muitas vezes foram outros jogadores que o Flamengo contratou e que o Flamengo teve no seu elenco. A gente olha, por exemplo, o Gabigol no Cruzeiro e a gente entende porque ele não jogava no Flamengo. E toda vez havia discussão, o Gabigol tem que jogar, o Gabigol não tem que jogar, e aparecia uma discussão fora com o Marcos Braz em algum lugar, e aparecia isso, aparecia aquilo. O único personagem que apareceu um pouco no Flamengo nessa nova era foi o Boto, mas também já desapareceu. Depois da história do Pedro, da venda por 15 mil, desapareceu. Sim. Pode ver que o Boto sumiu. Né? Claro. Por quê? Do reforço. Porque quando o clube é bem
administrado, como parece que o Flamengo está sendo, para a gente avaliar a administração, a gente precisa de mais tempo, esse tipo de coisa não fica grande. No Palmeiras, o Juliano falava que o Palmeiras é um ambiente. Eu acho que fora pode até ter algum turbilhão, alguma coisa. Mas eu duvido que isso influencie dentro do Palmeiras. Eu acho a presidente do Palmeiras tão mandatária, vou usar esse termo, e tão, assim, surda para qualquer tipo de crítica externa, seja ela positiva ou negativa, e as últimas têm sido negativas, e acho que algumas exageradas, que não vai acontecer nada dentro do clube. Não, você tem razão, Birner. Acho que assim, o Palmeiras blinda tudo que ele pode blindar. Né? Faz esse serviço muito bem feito. Faz esse serviço muito bem feito e não é de hoje. Eu acho que assim, são 3 gestões de ótimo nível, né? Você pode discutir uma coisa ou outra, de um, de outro. Acho que em todos você tem pontos para discutir. Desde 2014, é isso? Desde 2014, né? Vamos dizer que 2015 é quando ocorre a virada, são né? 10 anos, cara. É isso, são 10 Isso é quase anos. impossível no clube de futebol no Brasil. Então, assim, a gente não tem discussão, assim, de que a gestão do Palmeiras é a melhor que existe dentre esses clubes há um bom tempo. O que não significa que a sua situação, o seu elenco seja o melhor. Né? E aí, quando eu falo a gestão do Palmeiras, eu estou pegando esse período de 10 anos. Tá? Quer dizer, o Palmeiras é o clube que trabalha melhor como clube, como instituição. Em relação a isso, acho que não tem dúvida. Bom lembrar, o Flamengo acabou de trocar a gestão, então tem uma gestão nova que, para mim, já tem vários acertos que a anterior não demonstrava, mas não dá ainda, né? Quer dizer, na comparação macro e olhando para um intervalo maior de tempo, acho que a do Palmeiras é melhor. O que não significa que hoje o Palmeiras tenha mais time ou mais condição por tudo que a gente já falou. Então, acho que assim, isso que o Birner está falando é verdade e o Palmeiras como instituição faz tudo para blindar jogadores, técnico, elenco e tudo mais e não toma decisão baseada em pressão de torcedor. Isso é um fato indiscutível. Porém, eu acho que assim, existem coisas que refletem, existem reações de seres humanos que são reações normais e que podem beneficiar ou prejudicar o time dessa turbulência que indiscutivelmente existe. Nós vivemos num país de insatisfeitos com o futebol. Primeiro porque os mais velhos foram acostumados a ver um jogo esteticamente por muito mais tempo ao longo das temporadas, com mais chances de gol, com mais técnica, num futebol diferente. E segundo porque as pessoas hoje assistem o futebol de fora do país. Então, elas têm referências que o nosso futebol aqui, por diversos aspectos, primeiro o calendário, segundo uma questão técnica, a questão do jogo coletivo também, e tudo que envolve futebol, não consegue cumprir no mesmo nível. Então, ambas as torcidas mostram, por incrível que pareça, alguma insatisfação, mas eu acho que a do palmeirense, e eu entendo um torcedor mal acostumado, ou bem acostumado, porque por causa desses 10 anos, o Palmeiras passou a ser um time muito ganhador. E o palmeirense atual, ele é diferente do palmeirense antigo. O palmeirense antigo, chegava um Filipão, o time começava a ganhar, reclamava que não era o jogo da academia. Do jogo bonito, do jogo esteticamente e tal, mas era um vencedor. Esse palmeirense de hoje, ele quer um jogo mais bonito, mas ele quer um time vencedor acima de tudo. O flamenguista, parece que ele não abre mão. Estou falando em geral, óbvio que tem gente que dá torcida que não é assim. Quer um jogo mais bonito porque ele vê os jogadores chegando no seu elenco. Mas eu acho que a insatisfação do palmeirense com o nível de jogo, e eu concordo com o Jean, não dá para duvidar do Palmeiras. O Palmeiras sempre compete por quase todas as competições. Quando ele cai, geralmente é numa Copa, em algum jogo ali, por uma fase ruim, ou porque pegou um adversário muito forte, ou até quando cai, como por exemplo ano passado para o Botafogo, na Libertadores, no limite, claro, numa reação sensacional. O Palmeiras vende caro suas eliminações. Agora, eu entendo que o palmeirense esperava, num ano de tantos investimentos, um futebol melhor. E o flamenguista, um futebol mais vistoso. Mas quando eu olho as duas equipes, jogadores que saíram, jogadores que chegaram, qualidade dos jogadores, trabalho dos treinadores até o momento, e principalmente como isso se reflete em campo, eu não tenho a menor dúvida de afirmar que até esse momento o Flamengo é mais forte com a bola que o Palmeiras, o Flamengo marca melhor que o Palmeiras, o Flamengo tem banco melhor que o do Palmeiras, o Flamengo contratou melhor que o Palmeiras. Sim. O Flamengo fez tudo até agora melhor que o Palmeiras, mas a diferença no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ganhou no último jogo, são 2 pontos. Né? Um só. Desculpe. E confronto que falta. E se o Flamengo passar dessa fase da Libertadores, o Palmeiras também, o Flamengo tende a enfrentar um time mais difícil, um jogo que vai exigir mais que o jogo do Palmeiras. Então,
eu acho que a disputa está muito aberta, apesar do Flamengo ter mais chances. Você falou aí... Tá desprezando o River Plate. Totalmente. Desprezando não. Mas eu gosto sempre de dizer que o River Plate tem o Galarça, a reserva do Vasco, como titular no jogo contra o Libertad. Que o Borja era o centroavante titular. Você tem um ponto. E o Colídio como destaque no ataque, com todo respeito. Eu olhei o elenco do Palmeiras. Perfeito. Não ia escolher, tem poucas mil pessoas. Eu vou corrigir. Você não tem um ponto, você tem 3 pontos. Você foi bem, você foi bem. É isso, torcedor do Verdão, pessoal, falando sobre o Palmeiras. Um trecho para vocês aí do pessoal da Band, né? Do Jogo Aberto, a Renata e os comentaristas, o Edu, Cicínio, o Ronaldo, falando sobre o Palmeiras, despedida do Marcos Rocha, também sobre os elogios do Mourinho para o Abel Ferreira, e o pessoal do Linha de Passe da ESPN Brasil, ali abordando mais Flamengo e Palmeiras em relação à disputa do título do Campeonato Brasileiro. Essa disputa que vai ser bem interessante até o final da temporada, né? Flamengo e Palmeiras ali disputando ponto a ponto. Lembrando que o Verdão tem 2 jogos a menos. Se não me engano, o Flamengo tem um jogo a menos também. Mas vai ser bem interessante aí essa briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Bora dar uma olhada aqui no noticiário do Verdão, aqui no pessoal do GE. Bora ver aqui o que as principais informações, né, do Palmeiras dessa terça-feira. O Verdão que se prepara ali para a partida contra o Universitário, tem uma vantagem muito boa, venceu o primeiro jogo 4-0, e o Palmeiras que prepara aí o anúncio de mais reforços. O GFTEC chega aí ao Palmeiras para fazer exames e ser anunciado como novo reforço, lateral esquerdo de 21 anos, que estava ali no Ranger da Escócia, e reforça a lateral esquerda do Palmeiras. Mais um ótimo reforço aí chegando do Verdão. Com acerto desde a última semana, o GFT chegou a São Paulo, se apresentou na Academia de Futebol do Palmeiras na manhã desta terça-feira, ao lado de seus representantes. Ele que tem 21 anos e estava ali no campeonato escocês. E 21 anos, foi eleito o melhor da posição do campeonato escocês, 24-25, né, onde estava defendendo o vice-campeão Rangers, e chega para dividir aí a posição com o Piquerez. Não chega para ser titular, porque o titular é o Piquerez, mas é uma ótima opção ali, o Palmeiras já se preparando, né, com a saída de alguns jogadores. O Verdão já foi ao mercado. Outro nome é o Carlos Miguel, né, que fez exames, passou ali pelos exames, foi aprovado, e agora o torcedor aguarda o anúncio do Carlos Miguel. Uma ótima contratação do Palmeiras, baita goleiro. O Palmeiras aí preparando o anúncio, terceira contratação, né, na janela, que recebeu aí o GFT e tenta mais 2 reforços aí. O Carlos Miguel, que passou por exames desta segunda-feira, enquanto o lateral esquerdo fará aí avaliações na semana, sendo os nomes aí próximos de anúncio no momento. Carlos Miguel, que chegou no final de semana, já até falou ali em relação à sua chegada ao Palmeiras. Uma baita contratação, um excelente goleiro, não estava tendo espaço lá no futebol inglês, mas aqui no Brasil ele chegaria para ser titular em qualquer um dos times, né? Um baita goleiro. No Palmeiras ele não chega para ser o titular ali imediato, até porque o Everton é o titular absoluto, e a gente sabe muito bem como funcionam as coisas com o Abel Ferreira, né? Ele não chega para ser o titular, mas é um baita goleiro, né? Se o Everton vacilar ali, o Carlos Miguel pode acabar assumindo a titularidade. É aguardar aí a sequência, as próximas informações, do Palmeiras, e também esse jogo contra o Universitário. Uma partida que o Palmeiras já está aí com a situação bem encaminhada na Libertadores, né? Venceu 4-0 e agora é aguardar essa partida de volta na próxima quinta-feira. Deixa a sua opinião aqui abaixo, o like para estar fortalecendo. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.